Bom, a Gabi traz agora a informação. Edson, o Luizão deve ter te mandado um vídeo. Se não te mandou, me avise quando mandar, por gentileza. Queria veicular. Para a gente reverberar aqui, acho que era importante a gente discutir sobre o dia de ontem para o presidente Bolsonaro, em duas entrevistas, às 4 da tarde, para o Poder 360 e, na sequência, uma entrevista para a CNN. Teve até uma jornalista, apresentadora da CNN, que eu vou me arriscar aqui, propositalmente, né, porque a gente sabe como... Quem está no microfone sabe do negócio, né? Chama Bolsonaro de bozo, né, numa provocação para lacrar, para virar meme, para virar videozinho que circula pela internet, aquela coisa toda. Mas tem um momento que me chamou a atenção ontem, na entrevista à CNN, para a CNN, onde o Bolsonaro... se exalta. Ele nitidamente atacado o que foi durante toda a entrevista no Poder 360 e atacado, aí pode até se colocar entre aspas, pelo seguinte motivo, Olavo e Silvio. As perguntas, elas todas levavam para: e se o senhor for preso? E se o senhor não disputar a eleição? E se o senhor for preso? E se o senhor não disputar a eleição? Mudavam algumas palavras, um verbozinho mudava ali, um verbozinho acolá, né, mas o sentido era sempre o mesmo, sempre o mesmo. E aí chega um momento, na entrevista para a CNN, onde o presidente explode. Está aí no ponto, Edson? Então vamos lá. Agora querem me prender por tentativa de... Que golpe, porra! Que golpe! Presidente, que golpe é esse? Sem tropa, sem armas, sem forças armadas, sem nada, com coitados na rua, mulher idosa presa, 17 anos de cadeia, uma covardia que fazem com essas pessoas. Ok. Presidente... Bom, vamos lá. Fiz questão de trazer esse ponto. Gabi, eu seguro aqui, pode deixar comigo. Porque Silvio e porque Olavo estão pressionando, e a narrativa da imprensa sendo alicerçada ou reforçada para que a prisão aconteça. Entendo eu também que há medir a temperatura, né? Qual temperatura? A temperatura, por exemplo, de como vai reagir o povo. Já tem uma frase: se prender, vai ferver, né? Uma frase forte com relação a uma eventual prisão do presidente Bolsonaro. Estão avaliando agora, e o bastidor me diz isso, né? Qual o modelo? Se prender, qual será o modelo? Será num presídio, incomunicável? Será em casa, né, de tornozeleira, sem rede social, podendo receber apenas o advogado? Será em casa, entretanto, com a possibilidade de receber pessoas? Tem uma série de questões que estão sendo agora analisadas com relação ao efeito de uma eventual prisão do presidente Bolsonaro, que ninguém deseja aqui, diga-se de passagem. Mas nós precisamos lembrar que ontem, ou anteontem, nas alegações finais de Gonê, 43 anos de prisão é o pedido para que seja, né, preso o presidente Bolsonaro. Repito, 43 anos de prisão. Agora vem as alegações finais por parte da defesa e depois vem a decisão final da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O que a imprensa está fazendo é fortalecer a narrativa de que isso deve ser inevitável. O quê? A prisão. O quê? A substituição desse, que é a maior liderança da direita do Brasil, por outro, que deve chegar ali e herdar esse capital político do presidente Bolsonaro. Olavo, é uma explosão de quem sabe o que estão querendo fazer, que não é simplesmente prender, é eliminar, Olavo. O Bolsonaro, inclusive, em entrevista anterior, já fez essa fala. O objetivo não é tornar inelegível tão somente, não é prender tão somente. O objetivo final, primaz, é matar. Matar, não evidente, de maneira violenta. É tropeçar no fio na cadeia. Propiciar uma ausência de tratamento, como nós cansamos de falar e de denunciar aqui. Agora, amigo ouvinte, vamos junto. Alguém que está sofrendo um processo injusto, alguém com esse risco que ele mesmo denuncia, é difícil esperar um equilíbrio de 100%. Ainda mais quando você tem a maldade ali, eventual de um entrevistador, né, que usa técnica. Existe técnica para desestruturar
o seu oponente. Lembra de Schopenhauer? Existe um livro, existem muitas técnicas. E você nota que depois que Bolsonaro ergue a voz e fala uma verdade, o tom do repórter vem baixinho, o tom do repórter vem meigo, quase doce, para fazer um contraponto. Esse é o objetivo, né? Sobre o momento de Bolsonaro, é o momento de falar. Bolsonaro precisa, esse é o momento de falar, por mais que esteja em repouso, por mais que tenha que se cuidar, mas ele precisa falar. Por quê? É importante não perdermos isso de vista também. Se sabe que a condenação de Bolsonaro gerará a figura do mártir. A prisão de Bolsonaro gerará a figura do mártir. O que o establishment, composto pelo executivo, pelo legislativo subserviente e pelo judiciário ativo, tem simples objetivo de evitar essa formação tentar evitar ou minorar as consequências da formação do mártir. Bolsonaro será calado, isso é um fato. Mas tudo isso num contexto, amigo ouvinte, que também não podemos perder de vista, num contexto eleitoral. Eleitoreiro. Silvio, pressão sobre o presidente Bolsonaro, pressão dessa imprensa que vai tentando fortalecer essa narrativa de que a prisão é inevitável e a substituição na corrida para 2026 também, Silvio. Pois é, vejo 2 pontos aqui, Pitoli. O primeiro, me permita. Olha, eu me recordo, por exemplo, em 2022, durante a campanha eleitoral, eu participava de um debate e 2 jornalistas, um homem e uma mulher, que claramente defendiam a candidatura do Lula naquela época. E um debate num programa jornalístico, uma outra emissora. E durante esse debate, o comportamento do presidente Jair Bolsonaro foi criticado por essas pessoas, dizendo ele é machista, ele é misógino, ele é explosivo, ele fala palavrão. E eu citei o comportamento do presidente Lula, que nós conhecemos há muitas décadas. Frases que o Lula já empregou, o jeito explosivo, os mesmos palavrões, e a resposta que eu ouvi foi assim: mas o Lula, ele tem um bom coração. Isso é só uma forma dele de se expressar, às vezes porque é a origem humilde dele. O presidente Bolsonaro não. O presidente Bolsonaro é vil, é ruim. Portanto, é assim que a imprensa pensa. A imprensa tenta pichar o presidente Jair Bolsonaro desta forma. Porque ele ter ali um momento de desabafo, e visivelmente ele estava desabafando, porque há agora sim uma afirmação da Procuradoria-Geral da República, que acordou, né, depois de um sono profundo de mais de 6 anos. Porque a Procuradoria-Geral da República não existe no Brasil, pelo menos desde 2019, desde o inquérito 4781, quando não foi chamada, aliás, não sequer provocou pela abertura de um inquérito na Corte Superior, como também não foi nem chamada à baila naquela época. É ignorada. O papel do Procurador-Geral da República no STF é do ministro Alexandre de Moraes. Palavras da ministra Carmen Lúcia. Não sou nem eu que estou colocando isso tudo aqui. Mas vamos lá. Aí ela acorda desse sono profundo, num período em que nós já estamos há 1 ano do início da campanha eleitoral. Julho do ano que vem a campanha já está na rua. E a Procuradoria decide pedir 43 anos de prisão para um presidente da República que teria liderado um golpe que não existiu, que é uma farsa. Portanto, ele desabafa, isso não é natural. Aliás, desabafa diante de provocações de jornalistas que tentam pichar a imagem dele o tempo inteiro, desde o primeiro dia de mandato. Ele está acostumado a isso. Mas agora, à medida em que a fervura política sobe e diante da iminência de uma tentativa de tirá-lo do jogo, eliminá-lo, anular o presidente Jair Bolsonaro. É isso que a esquerda, é isso que o Supremo Tribunal Federal, e o TSE é só uma extensão, não à toa é presidido em rodízio pelos 3 integrantes do STF que compõem a Corte Eleitoral, e a imprensa, que é amiga, é uma imprensa aliada. Eles não querem o presidente Bolsonaro na rua, no palanque, na televisão, nas redes sociais, onde quer que seja. Se não puder estar na urna, ele vai eleger deputados, ele vai fazer o maior Senado conservador de direita do Brasil, e aí sim, um Senado capaz de colocar
trazer a instituição, a normalidade institucional de volta para a Praça dos Três Poderes, ele vai fazer governadores, ele tem amplo apoio de governadores, e ele vai eleger o presidente da República se não for ele, o que é um absurdo, ele deveria estar na urna. Mas a imprensa não quer. Por quê? Porque tem no retrovisor o que aconteceu na eleição municipal. Por onde ele passou, ele elegeu prefeitos e elegeu vereadores. E o Lula? Bom, o Lula nem passou, né? Mas por onde esteve, prejudicou, não elegeu ninguém. E é o momento de apoio ao presidente Bolsonaro, hein? Para você que já entendeu o que está acontecendo e essa narrativa sendo construída pela imprensa, a sentença já definida, 43 é muito, dá 38. Já estão falando em 38 anos de prisão do presidente Bolsonaro há algum tempo, né? Simplesmente para mostrar, quem sabe, o coração bom de Alexandre de Moraes e sua trupe. Já 43 é muito, Gonê, 38 tá bom, né? É um momento de apoio. É um momento onde a gente vai ter que criar uma condição de mobilização Brasil afora, tá? E se eu pudesse te falar alguma coisa aqui, não vamos deixar o leite derramar, não. Não é hora de ver esse leite derramar. O leite derramado seria a prisão do presidente Bolsonaro. Se existe a menor possibilidade de criar um movimento pelo Brasil, ordeiro e pacífico, mostrando que o Brasil apoia o presidente Bolsonaro, independentemente de manifestações na Avenida Paulista, na praia de Copacabana ou em Brasília, eu acho que era a hora da mobilização acontecer. Era a hora da mobilização acontecer. E acontecer de maneira, repito, ordeira e pacífica, entretanto firme e mostrando o que a gente quer para o Brasil. Ah, Pitório, mas como isso vai se dar? Olha, o Silvio pode, agora tem o Marcon pela frente para a gente conversar com o Marcon, né, mas o Silvio pode, por exemplo, né, com essa HD privilegiada que tem, fazer um resgate do que acontecia, por exemplo, em tempos de Lava Jato, quando, por exemplo, teve aquela ligação Dilma-Lula, do Bessias, da cartinha, naquele movimento que fizeram para tentar salvar o Lula da prisão e que a população foi para a rua sem nenhuma liderança. Ontem conversando com o Alex Canuto, né, numa live que participei ontem, o Canuto lembrou muito bem disso. Ele disse o seguinte: olha, não precisou de liderança, não precisou de horário marcado, não precisou de um caminhão instalado ali na Peixoto Gomide, com a Avenida Paulista. Nós, brasileiros, se incomodava com o que via da Lava Jato e saía às ruas. Saía na terça-feira à noite, na quarta-feira à tarde, saía às ruas. O Silvio depois pode fazer um resgate melhor histórico disso para mostrar o seguinte: é hora de apoiar o presidente Bolsonaro sem deixar esse leite derramar. Ele está gritando socorro. Só que o brasileiro, né, como eu já dizia, né, o brasileiro não é povo, é um público, né? Fica assistindo, fica ali sentado no sofá, vamos ver o que vai dar, alguém precisa fazer alguma coisa. Ou a gente se mobiliza, ou a gente entende que é agora ou nunca, ou depois, amigo, as consequências virão, se é que já não chegaram.